Eu acho que o Flamengo deu muita sorte em ganhar essa Copa do Brasil nos pênaltis, porque se não ganha, ia ter sérios problemas. Pro Dorival. Pro Dorival lá na decisão da Libertadores. Eu acho que deu uma aliviada pro Dorival. Já vai ter cornetagem pro Dorival, já vai ter um monte de coisa. Antes de acabar o jogo, já tinha. Você vai no Twitter, antes de acabar o jogo, já tinha. Né? Vão esperar para renovar o contrato do Dorival. Libertadores. A Libertadores. Eu acho que o Dorival pode ser convidado para a seleção brasileira. Não, tô falando assim. Depende da final da Libertadores. Não, se ele ganhar. O Pepe não fala. A final da Libertadores pode criar um monte de coisa pro Dorival. Uma desvalorização, uma da seleção à demissão. Coisa de louco. É louco. Então, mas o Flamengo, a chance de ganhar a Libertadores também é grande. Eu coloco 60% pro Flamengo, 40% pro Atlético Paranaense. Porque o Corinthians hoje está jogando mais que o Atlético Paranaense. O Corinthians hoje está jogando mais. O Atlético não está bem. Só se fizer uma partida extraordinária na decisão. Mas eu não acredito, não. Voltou a ganhar agora que ganhou do Atlético. Eu acho que pode ganhar no tempo normal o jogo do Atlético Paranaense e ser campeão da Libertadores também. É isso que eu estava apostando, as 2 taças pro Flamengo. Só que hoje foi numa gata danada, né? Hoje contou muito com o fator sorte. Mas se tivesse perdido, eu acho que ia chegar mais pressionado na Libertadores. Mas Libertadores, eu acho que a história ia mudar, tá? Porque eu acho que a Libertadores é o principal título da temporada. Na temporada passada. Se esquece tudo. É isso. E ainda assim, tá? Mesmo vencendo a Copa do Brasil, o que vai definir a temporada do Flamengo é a Libertadores. A avaliação vai ser por ali. Que o hoje ganhou, aí se perde a Libertadores e fala, ganhou a Copa do Brasil. Mas ganhou no sufoco, mas foi pros pênaltis. Não foi assim na temporada passada. E se ganhar, acaba tudo. Mesmo se ganhar a Libertadores, tá tudo feito. É isso. Tá tudo feito. Se perder, tá tudo errado. Nada aí. Presta. Você vê isso para renovar o contrato, né? Coisa que o Vitor Pereira não tem problema nenhum. Se ele fosse campeão, o interesse do Corinthians é que ele permanece para que ele fique. É a mesma coisa. Como perdeu o título também, o interesse do Corinthians é que ele fique também. Só depende dele, né? Pelo que a gente está vendo. E tem uma polêmica também, torcida do Flamengo nas redes sociais. Agora, enfim, agora com o título nas penalidades, é aquela coisa que a gente estava comentando aqui. O torcedor que estava cornetando o Dorival Júnior já esqueceu, né? Tá comemorando o título. Parou. Tá feliz da vida. Agora tá feliz. Até o Mauro César tá feliz com o Rodinei. Tá todo mundo feliz. Até o Mauro César feliz com o Rodinei, cumprimentando o Rodinei. O Bruno Landi, que não perde uma chance, né? Que trabalha no nosso YouTube, já deve estar se preparando para colocar no título, né? Mauro César se rende a Rodinei. É isso aí. E o Tite também, que estava lá, né? Diz que o Tite estava lá também. Não fala isso, que aí o Mauro, ele dá um jeito de aparecer aqui ainda. Mas, enfim, durante o jogo, gol do Flamengo foi anulado no primeiro tempo. Houve ali discussão nas redes sociais. É que agora, com o título, pouca gente vai lembrar. Mas desse lance aí? Tá aí, né? O impedimento. Achei impedimento. Pouquíssima coisa, né? Foi por um pelinho, mas estava impedido. Pouquíssima coisa, né? O Pedro passou pro Gabigol, e aí na sequência do lance, o Arrascaeta fez o gol. E é aquela coisa, a gente tá comentando também aqui sobre Vitor Pereira, sobre Dorival Júnior. A torcida do Flamengo, acompanhando a movimentação nas redes sociais, no segundo tempo, quando ele tirou os principais jogadores, tirou a Arrascaeta, tirou Pedro, a torcida ficou enfurecida. Porque sabia, né? O jogo 1-0, estava aberto, tinha possibilidade de pênaltis e tal. E o Corinthians, naquela altura do jogo, assumindo cada vez mais o protagonismo da partida. Agora, a gente nem discute mais o Flamengo, mas se o Corinthians, porque o Vitor Pereira ele também tirou ali algumas cobras criadas, né? Dentre as cobras criadas, jogadores importantes, tirou o Roger Guedes para colocar o Matheus Vital e o Matheus Vital isolou o pênalti. Então a pressão foi toda para o Vitor Pereira. Se o Flamengo tivesse perdido, tenho certeza que a gente estaria criticando o Dorival por ter tirado Pedro e Arrascaeta, né? É mais ou menos por aí, né, Piper? Tem muito disso, claro. E, enfim, à medida que você ganha, os erros são esquecidos e quando você perde, muita coisa que você acertou também não é devidamente lembrado. Porque no caso do Corinthians, vamos então começar pela história do Matheus Vital, é verdade, o Matheus Vital foi o cara que perdeu o pênalti decisivo. Porém, no tempo normal, o Roger Guedes perdeu um gol que talvez seja fosse mais fácil do que fazer o pênalti. Isso. Então, o técnico errou? Eu acho que não, eu acho que o Vitor Pereira hoje foi muito bem. Também acho. O Dorival, eu não sei em relação ao Vidal, o Vidal saiu com um cara de poucos amigos, né? Sim.
Mas o resto da substituição, eu acho que o Dorival acertou. O Arrascaeta estava andando, tá sentindo. Isso aí. Né? Tá machucado. Isso. E o Pedro não estava. Então ele está com a vantagem. Quando ele tira o Pedro, ele está com a vantagem. O Arrascaeta também, quando ele tira, o Arrascaeta está também sentindo, está morto. E o Corinthians consegue empatar. A entrada do Juliano, né? Do Mosquito, que o Adson machucou. O Mosquito já entra com o Corinthians com 1-0. A entrada do Juliano e do Matheus Vital, o jogo tá 0-0. Tanto que o Juliano faz o gol. Então, aí o pênalti é outra coisa. Errou o pênalti é coisa individual de cada um, né? Aí já não é o treinador. Eu acho que quem fez uma falta desgraçada pro Flamengo hoje foi o João Gomes. O João Gomes é o cara que dá toda aquela mobilidade do meio-campo do Flamengo, é o cara que dá ritmo ao meio-campo do Flamengo, é o menino que está em todas as partes, né? Ele faz o meio-campo do Flamengo funcionar. A ausência dele hoje foi muito sentida. Porque o coitado do Vidal dá pena. Dá pena, ele tem que jogar na praia. Já era, bicho. Já era. Entendeu? Isso é mais do que evidente. Ele não tem condição física para acompanhar o jogo do jeito que é, com a intensidade que é. Acabou a carreira dele como é um ex-jogador que está jogando, né? O pessoal reclama do Diego, quando coloca o Diego, mas é a mesma coisa pro Vidal. Ele não consegue jogar, ele não consegue acompanhar. Essa gestão, Piperno, do Landim com o Marcos Braz, eles igualam ao Palmeiras também, né? Eles ganham tudo, né? Só falta o Mundial pro Flamengo, na gestão deles, como o Palela Pereira, que a Leila vem do Galhote ali. Sim, sim. Né? Ganharam tudo, né? Você falou assim, você e o Bruno fazendo a matemática aqui de... Ó, se o Palmeiras ganhar o Brasileiro esse ano e o Flamengo ganhar a Libertadores, de 2018 para cá, os dois ficam com 2 brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. Mas assim, eu tô falando de diretoria, de conquista. Dessa gestão aí, Paulo Nobre, assim, desse... O conceito do sal grosso. Desse grupo que vem de Paulo Nobre, Gagliotti, Leila, eles ganharam já todos, né? O brasileiro até, eles já ganharam. E o Flamengo também. O Flamengo, só que o Flamengo é o Landim só, né? O Landim. Teve o Bandeira de Melo antes, mas começou a ganhar com o Landim. Com o Landim. O Landim, quer dizer... O Landim é o segundo mandato. O Landim já é o segundo mandato. Então, mas falando, no mandato do Landim, eles conseguem ganhar tudo, menos o Mundial de Clubes, né? Sim. Sim, isso. E o Atlético Mineiro... Assim como o Palmeiras. E o Atlético Mineiro... A Libertadores, só falta a Libertadores, né? Ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil. Isso. Falta a Libertadores para a mesma gestão, né? Nessa gestão, ganhou lá em 2013. É o mesmo presidente? Não. Você não está entendendo, falando assim, se é o mesmo presidente do Atlético Mineiro, se o presidente ganhar, vamos supor, a Libertadores do ano que vem, é a mesma diretoria, né? Sim. Que foi campeão ano passado. Sim. Faltando só o Mundial e tudo que se pode disputar aqui, eles ganharam tudo, as 2 diretorias, né? A do Palmeiras e a do Flamengo. Sim. Estadual, Copa do Brasil. Vice-mundial. E vão continuar ganhando, né, Vice-mundial igual, né? Os 2. Vão continuar ganhando enquanto tiver tanto a superioridade econômica, Palmeiras, Flamengo e Atlético, vão continuar ganhando. Como é que vai brigar com esses caras? Tem aí um Pedro Raul, esse menino aí. Aí aparece um clube para contratar. Há uma notícia de hoje de que ele pode ser jogador do Corinthians no começo do ano. Muito bem, vai pro Corinthians. Aí entra o Flamengo na parada, vamos ver o que ele escolhe. Aí que tá, é duro competir. É duro competir com esses clubes que estão aí muito bem financeiramente. O cara não tem como competir. Ele opta para jogar no clube que sabe que vai pagar direito. Caso do Palmeiras, que está pagando em ordem. O Flamengo, que está pagando em ordem. Ele vai para o Corinthians e não sabe se ele vai receber em ordem. Então é muito difícil esses caras competirem. E enquanto tiver essa supremacia de grana, não dá para competir, não. O planejamento financeiro do Corinthians, né? A gente fala que o orçamento do Corinthians, eu acho que necessitava desse título de Copa do Brasil. A gente está falando de 60 milhões de reais para o ganhador e o vice fica aproximadamente com 25, né? Mais ou menos. Exatamente. 25 milhões Flamengo de reais. 60 milhões? 60 milhões de Corinthians 25. Mas o Flamengo, a gente comenta aqui diariamente na no Jovem final Pan. ou na competição toda? Na final. Só a final, Só a final, Só a final, porque tem as outras fases. Né? O campeão ganha 60 milhões. Na final, mas o Flamengo ganhou muito mais, porque teve as outras fases. Sim. Fora que quase 100 milhões aí, encheu o Maracanã toda hora. Hoje a renda deu 11 milhões. 11 milhões. Então, você pega... Eu tô falando assim, desde quando o Flamengo vem passando de fase, você também ganha. Você pega a arrecadação, enfim, bilheteria de todos os jogos que o Flamengo fez.
mais essas fases anteriores, vai bater em 100 milhões, é que o Vampeta chutou. Mas o Flamengo é um negócio impressionante. Em ano sem título, fatura 1 bilhão. Então, assim, aí o Corinthians, pelas contratações que fez também, pelas dívidas que tem, que a gente conhece, já sabe, né? A gente cita bastante aqui também a questão da arena, enfim, tudo que envolve ali o timão. Eu acho que necessitava mais, né, dessa premiação dos 60 milhões, estava contando mais com a premiação do que propriamente o Flamengo. Voltando para o jogo, vocês não acham que o Flamengo, com as alterações do Dorival Júnior principalmente, vocês não acham que o Flamengo recuou demais no segundo tempo? E será que isso não foi efeito do gol muito cedo? O Flamengo marca já nos primeiros minutos do primeiro tempo. Será que o Flamengo recuou, talvez por conta desse gol muito cedo, e recuou demais no segundo tempo? Chamou muito o Corinthians? Eu acho que sim. O segundo tempo o Flamengo foi bem ruim. Ele ficou atrás e não conseguiu sair. Não acho que é exatamente pelas alterações. Assim, foi uma postura do time. O time ficou apenas defendendo o resultado no segundo tempo. As alterações, se o Flamengo tivesse perdido, elas seriam ainda mais criticadas, porque o Flamengo termina o jogo com a dupla de volantes ali, era um zagueiro e um lateral direito, era o Davi Luiz e o Mateuzinho. Davi Luiz já jogou de volante várias vezes na Europa. Já estava adivinhando, né, que o Dorival meteu o Mateuzinho contra o Atlético. Contra o Atlético. E ele já sabia que ele não tinha o João Gomes para esse jogo, né? Então ele sabia que o João Gomes estava fora, o Vidal ia jogar. Então acho que ele pensou nessa possibilidade. O Vidal era um cara que tinha muita chance dele não jogar os 90 minutos. E aí ele, no banco, que a gente tem que olhar quem ele tinha de opção. Hoje ele tinha no banco ali o Diego Ribas, o Vitor Hugo e o Matheus França, de jogadores de meio. O Matheus França é mais um meia atacante do que um jogador de meio campo. Então ele não tinha tanta opção assim. Quem não entrou foi o Diego, que o Vitor Hugo entrou depois no lugar do Arrascaeta. Então ele não quis usar o Diego Ribas. Era a única opção que sobrou. Que eu acho que o Matheus França é diferente. Assim, você perde o Vidal não aguenta, aí não é o Matheus França no lugar dele. Machuca o Thiago Maia? Também não é. Então a opção que ele não usou foi o Diego Ribas, que é um cara que tem sido muito criticado e que faz tempo que não joga bem. Então acho que ele fez o possível. E o pessoal vai lembrar, principalmente quem acompanha o futebol europeu, o Davi Luiz jogou de volante várias vezes. No Chelsea, no Paris Saint-Germain, assim, jogo de Champions League, de Premier League. Então não foi nenhuma novidade para o Davi Luiz jogar ali. Ele já jogou de volante muitas vezes na carreira dele. Bom, e a gente estava aqui comentando, eu falei do João Gomes, nada, enfim, em relação ao João Gomes, acho ele um bom jogador. Mas a discussão hoje mais cedo era aquela, né? Pô, o João Gomes saiu do time, entra só Arturo Vidal. Só entrou o Arturo Vidal, que é um jogador assim extremamente consagrado, só jogou em time gigante, times com dinastia na Europa, né? Bayern de Munique na Alemanha, Barcelona, aquele Barça do Messi, do Luizito Soares, o Vidal chegou a jogar, Juventus de Turim também, e agora no Flamengo conquistando a sua primeira taça. Saiu meio magoado, mas eu acho que ali, pelo menos a minha visão, tá? Eu acho que é mais do jogador, sabe, ficar descontente talvez ali por ter saído. Com ele até na hora de sair, né? Não sei se foi contra o Dorival, não, acho que não. Acho que não foi nesse sentido. Acho que foi mais por ter saído final, não queria sair, enfim, aquela coisa toda. Mas acho normal. O cara tava se arrastando em campo, gente. Mas acho normal. O desempenho dele não foi bom. Não joga nada, gente. Tem que falar a real. O Vidal é um ex-jogador em atividade. Ele não tem condição física para jogar mais futebol. Esse é o detalhe. Hoje o futebol é muito intenso. Aí você pega um menino com o João Gomes lá, vê o que corre um João Gomes durante a partida. Vampeta, é 14 quilômetros, 15 quilômetros. É muito. E o Duqueiroz, né? Não dá para esses caras jogar mais, fazer esse tipo de função. Danilo, tudo marca de Premier League, sabia? O Danilo tem marca de Premier League em intensidade e participação em correr. Então, cara, você vai botar o Vidal. O Vidal, a gente lembra do Vidal, grande jogador, histórico jogador, mas quando tinha condição física para jogar. Tecnicamente, a gente sabe que sempre foi um bom jogador, mas não tem mais, não consegue acompanhar. O Dorival não é bobo, ele vê lá no treino, percebe que o cara não consegue acompanhar. Talvez por isso que ele já tenha treinado com o Mateuzinho no meio, no final de semana. No meio. O Mateuzinho jogou no final de semana no meio.